A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 3 de dezembro de 2024, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. A Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Direto de Paraty para o Brasil e o mundo pelo www.radioclubefm.com.br. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido genro Silas Rezende. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos, amados irmãos ouvintes. Muito bem, Silas, vamos estudar uma liberdade profética. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999387699, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre uma liberdade profética. O testemunho e o destino de João Batista foram úteis para iluminar o caminho feito por Jesus. Existe muito em comum entre ambos. Tiveram de defrontar-se com poderosos opressores de cuja maldade foram vítimas, não pactuaram com a mentira e a prepotência, denunciando-as com a valentia própria dos profetas. Foram exemplarmente livres, não se deixando intimidar por quem pudesse servir de empecilho para a sua missão. Igualmente foram vítimas de morte violenta e ignominiosa, embora inocentes e não tendo cometido nada digno de censura. Sim, João poderia ter reparado os seus equívocos de outrora na pele do profeta Elias. Na atual existência, junto a Jesus, ele não cometeu nenhum ato tão grave, para ter a sua cabeça cortada, colocada numa bandeja. Lógico que ele estava resgatando um processo de evolução, uma vez que ele cometera esses equívocos, matando da mesma forma os seguidores de Baal. Mas Jesus nada tinha a expiar. Era um justo, e como justo não tinha que pagar um preço tão alto. Mas a sua dor maior não foi da perda do corpo físico, foi dos homens não tê-lo compreendido. Estas coincidências levaram as pessoas a identificarem Jesus com João Batista. E eles também eram parecidos, Então as pessoas não tinham conhecimento total de um e de outro e quando encontravam confundiam. Esta leitura equivocada não tomava em consideração que as semelhanças entre eles eram devidas unicamente à felicidade de ambos, a Deus. No entanto, também eles eram primos. João Batista não se desviou do caminho por Deus deixado, preparar o povo para acolher o Messias. Jesus, por sua vez,
absolutizou o querer do Pai, a ponto de ser submetido a toda sorte de humilhação e desprezo, apesar de sua condição de filho de Deus. O segredo do testemunho exemplar de João Batista e de Jesus radicava-se, pois, em Deus. Mesmo diante da iminência do martírio, só se submeteram a ele, a ninguém mais. Este é um testemunho alentador para os discípulos do reino. É lógico que aqui a gente não está colocando em pé de igualdade o grande pregador do Jordão, João Batista, mas ele também foi muito nobre, né? Na sua conduta de uma pregação justa, né? E não titubeou diante das perseguições e mostrou fé inquebrantável. Toda a ação de Jesus visava encaminhar as pessoas para Deus e fazê-las descobrir sua vontade. Quando o mestre operava curas, não pretendia atrair sobre si os olhares das multidões. Seu desejo era fazê-las perceber o amor de Deus atuando em suas vidas. Tamanha a sua humildade, né, que quando disseram assim, que ele era bom, ele disse, bom é o Pai que me enviou. Compreende? Nem ser chamado de bom Jesus aceitou. A única coisa que ele admitiu ser chamado de mestre, mais nada. As curas eram manifestação concretas do amor de Deus. Daí um caminho de acesso para o Pai. Entretanto, o primeiro passo a ser dado na compreensão deste amor consistia em professar a fé no Cristo, na sua condição de filho enviado do Pai. Era também a primeira obra agradável. Pressupondo a fé, considerando o objeto da ação do Senhor, o discípulo não se enganaria na avaliação dos fenômenos, como aconteceu com a multidão saciada na multiplicação dos pães. Em vão este povo foi proclamar Jesus, talvez pretendendo ser novamente saciado. O mestre alertou acerca desta busca equivocada, aconselhando-o a buscar o pão da vida, que permanece para sempre. Assim como ele falou a mulher samaritana ao poço de Jacó, da água viva, e quem tomá-la não terá mais sede. Ele estava falando exatamente do conhecimento do seu evangelho e na vivência, de fato, do seu amor, que é um amor universal. Também aqui há uma comparação do pão da vida, esse alimento do Espírito. Esse pão era o próprio Cristo. Quem o encontrasse não teria mais fome ou sede. Não fome e sede físicas, e sim fome e sede de Deus. Elas é que são essenciais. Quem crer nele tem a vida eterna, porque se predispõe a fazer-se a vontade de Deus. E como Jesus estará sempre pronto a fazer curas, partilhas, auxílios, portanto, é inadiável aderir a Jesus pela fé. A multiplicação dos pães prefigura a uma comunidade cristã. Ela foi fruto da partilha. Alguém colocou à disposição dos demais o que tinha para o próprio sustento. Jesus quem partilha a si mesmo, dando-se em alimento para todos. Na multiplicação dos pães, foi alimentada uma multidão que se encontrava num deserto. A comunidade cristã caminheira pelos desertos do mundo rumo à casa do Pai. Na multiplicação dos pães, ninguém foi deixado de lado. Todos puderam comer até ficar saciado. De igual modo, também no mundo nós temos a ceia da fraternidade. Ninguém pode ser excluído. Homens e mulheres, crianças, todos bem-vindos, pois existe alimento para todos nós. A multiplicação dos pães acontece sob os olhares complacentes de Jesus, e ele é o centro do que ocorre. A multiplicação dos pães aponta também para o banquete escatológico dos filhos de Deus, quando todos serão acolhidos na casa do Pai. A multiplicação ainda sublima a importância da partilha, projeto de vida e comunhão fraterna como ideal dos discípulos do reino. A experiência de encontrar um pequeno barco no meio do mar agitado servia para pôr à prova a fé dos discípulos de Jesus. A fé vacilante deles não lhe permitiu perceber a presença do Mestre. Por isso, gritaram de pavor, pensando que iam morrer. No momento de dificuldade, a fé dos discípulos fraquejou. Bom, até eles naquela época tinham uma fé um tanto vacilante. Pedro, líder da comunidade, também passou pela provação da fé.
Foi desafiado por ele quando este lhe pediu permissão para caminhar sobre as águas. Seria um sinal de que, de fato, o Senhor estava com ele. As palavras, se és tu, Senhor, soam-me como um desafio. O apóstolo, porém, já próximo de Jesus, deixou-se vencer pelo medo quando o vento soprou furioso e começou a afundar. No auge do desespero, recorreu a Jesus. Este o salvou, censurando-lhe, porém, homem de pouca fé. A cena da tempestade transmite uma mensagem importante. É nos momentos de tribulação que a fé do discípulo é posta à prova. Ninguém pode estar seguro de não vacilar. Pedro e os outros discípulos vacilaram por confiar nas próprias forças prescindindo do Senhor. Foi preciso que Jesus fosse em seu socorro e o salvasse. De igual modo, todos, esquecendo-se do Senhor, não seria capaz de sobreviver diante das perseguições. Ela só será segura na mão estendida do Mestre e Senhor. Então, meus queridos, nós temos também uma fé ainda frágil, vacilante, mas devemos confiar o máximo possível em Jesus de Nazaré. Ele é o nosso caminho, o nosso roteiro, a nossa glória. A fé da mulher pagã contrasta com a fé vacilante dos discípulos. A formação que receberam de Jesus não foi o suficiente para ajudá-los a fazer frente a situações adversas. Fraquejaram. Em contraposição, ao missionar na terra dos fenícios, o mestre deparou-se com uma mulher cuja fé deixou-o admirado. Vendo Jesus passar, ela pôs-se a gritar, implorando pela filhinha atormentada por um demônio, confiante de que somente Jesus poderia vir em seu socorro. Chamou-o de Senhor, filho de Davi, servindo-se de uma linguagem própria de quem tem fé e reconhece as esperanças do povo judeu. A insistência da mulher pareceu não encontrar acolhida por parte de Jesus. Entabulou-se então um diálogo meio forçado. A mulher reforçou seu pedido e foi repelida. Com dureza por Jesus, a mulher retrucou com argumento: os pagãos têm direito de receber pelo menos migalhinhas dos benefícios feitos aos judeus. Admirando-o diante de tamanha fé, Jesus atendeu o pedido da mulher, curando-lhe a filha. Portanto, também entre os pagãos havia quem tivesse fé autêntica em Jesus. A tentação na vida de Jesus provinha também de seus amigos mais íntimos. Por isso, ele se mantinha atento, tanto em relação aos inimigos declarados quanto àqueles que estavam ao seu redor. Até de Pedro, Jesus teve de se precaver. Este apóstolo reagiu forte quando Jesus anunciou seu destino de sofrimento, morte e ressurreição. Pedro desejava para Jesus um futuro feito de glória e sucesso, não um fim trágico. Por isso, sugeriu-lhe não nutrir pensamentos que não convinham à sua condição de Messias. A preocupação do apóstolo aparentemente dava a mostrar o seu fruto de amizade sincera pelo Mestre. Todavia, Jesus não pensava assim. Antes recebeu imediatamente na intenção do discípulo a presença do tentador. Daí, a dureza com que o tratou, chamando-o de Satanás, pedra de tropeço, insensível para as coisas de Deus. Se Jesus tivesse dado ouvido à sabedoria humana de Pedro, teria sido infiel ao Pai. Não era possível realizar o modelo de Messias glorioso, prescindindo da cruz sem pactuar com os contrários àqueles do Pai. O Mestre não estava disposto a escolher caminhos de ambiguidade, servindo a dois senhores. Sua vida estava toda nas mãos do Pai. Não seria um discípulo mesmo escolhido para ser líder da comunidade quem desviara de seu caminho. O discípulo do reino vê-se diante de suas propostas contrárias. Por um lado, Jesus o convida a assumir seu projeto de vida, com seu componente de cruz, até o ponto de perder a própria vida por causa dele. Por outro, o mundo apresenta-lhe o ideal de garantir a própria segurança através do acúmulo de bens e das buscas de proteção humana. O contraste é evidente: riqueza e pobreza, honra e desespero, segurança e perda de si mesmo exigem dele a decisão, não exige uma vida intermediária. Jesus alertou os discípulos sobre a inutilidade de escolher o caminho da riqueza. Tal caminho conduz à perdição, pois o Pai
não se deixará impressionar pela grandeza de ninguém quando irá recompensá-lo pelo que tiver feito ao longo de sua vida. O Pai está acima da riqueza e das honras humanas. Tudo será diferente se a escolha do discípulo coincidir com a de Jesus. Sua recompensa será semelhante àquela que o Pai reservou para o seu filho. Então, o discípulo descobrirá em que consiste a riqueza imperecível, a honra sem mescla de engano, a segurança confiável. Sua opção por Jesus, insensata aos olhos do mundo, revelará toda a sua sensatez. Ele saberá que valeu a pena abrir mão dos próprios projetos e ambições para abraçar a cruz do seguimento. A bondade do Pai não o decepcionará. Os discípulos viram-se em situações idênticas às de Jesus. A missão dos discípulos correspondia àquela do Mestre e devia ser realizada, tomando-o como modelo. Contudo, nem sempre eles foram capazes de realizar a contento a tarefa recebida, e Jesus explicou-lhes o porquê não eram eficientes. A ocasião surgiu quando alguém trouxe o filho para ser livre de uma terrível possessão demoníaca. Os discípulos não foram capazes de expulsar o demônio, assim o Pai teve de recorrer diretamente a Jesus, que realizou o milagre desejado. Quando se viram a sós com o Mestre, os discípulos perguntaram-lhe por que foram impotentes para expulsar o demônio. E Jesus respondeu sem rodeios: porque vocês têm uma fé demasiado pequena. O que teria acontecido com os discípulos? Talvez não estivessem muito convencidos de que eram capazes ou desconfiassem do próprio poder ao se encontrarem diante de situações concretas. Ou ainda porque sua adesão ao Senhor não era consistente. Também poderia ser que o confronto com os poderes malignos do antirreino os intimidasse. Em todo caso, a mesquinhez de sua fé os bloqueava. Não poderiam dar continuidade à missão sem possuir uma fé sólida. Com ela, tudo lhes seria possível, até mesmo o que numa visão puramente humana lhes pudesse parecer impossível, uma vez que tinham sido enviados a realizar grandes coisas. Apenas o esforço humano para compreender quem é Jesus revela-se inútil sem a intenção de Deus, visto apenas em sua aparência humana. O Messias foi considerado sobre dupla vertente. Alguns o tomaram por uma pessoa extraordinária, detentora de um poder jamais visto. Sua sabedoria fazia-o superior aos rabinos e sua autoridade em muitos o superava. Enfim, uma grande figura humana. Outros, movidos pela inimizade que nutriam por Jesus, consideravam-no blasfemo, eliminador das coisas sagradas da religião. Seus gestos prodigiosos eram interpretados como fruto de pacto com Satanás, e sua presença junto aos pecadores e marginalizados como expressão de má vida. Tais considerações são enganosas por não atingirem o cerne da identidade de Jesus. Só por revelação de Deus é possível conceder a condição de filho amado ao Pai, enviado como portador da vida eterna para a humanidade e pão da vida, que alimenta na longa caminhada rumo à casa do Pai. Por conseguinte, o ser humano não pode reconhecer Jesus por iniciativa própria. É o Pai quem coloca no coração do humano o desejo de conhecer seu Filho. Quem se deixa instruir pelo Pai torna-se discípulo de Jesus. Jesus encontrou-se numa situação constrangedora para sua consciência de Filho de Deus quando quiseram saber se ele pagava ou não o imposto devido ao Templo de Jerusalém. Os galileus, marginalizados do contexto religioso judaico, recusaram-se a pagá-lo. A resposta de Pedro aos cobradores de impostos mostra que Jesus não estava disposto a criar confusão por algo sem relevância. Entretanto, Jesus tinha consciência de estar dispensado de recolher os impostos do templo, tido como lugar escolhido por Deus para estabelecer sua habitação. Sua condição de filho de Deus isentava-o deste imposto. A submissão de Jesus à exigência da lei tinha uma motivação pastoral. Ele não queria escandalizar os cobradores de impostos, ou seja, não queria criar neles resistência em relação ao reino, nem fechá-los para uma eventual acolhida de sua mensagem. Uma atitude intransigente de Jesus, nesse caso, poderia ter como efeito afastar dele pessoas que não gozavam de estima do povo,
Para elas, Jesus se sentia enviado de modo especial. Foi Pedro que pagou o imposto por si e por Jesus. Este gesto singelo ligava definitivamente o seu destino ao do Mestre, apesar dos percalços, porque passaria sua relação com o Mestre. A sorte de ambos estava irremediavelmente ligada. A severidade e o desespero dos líderes da comunidade em relação àqueles que davam os primeiros passos na vida de fé foram seriamente censurados por Jesus. Não era possível exigir deles uma maturidade própria de quem já havia feito uma longa caminhada. Os pequeninos deveriam ser tratados de maneira muito especial, com paciência e benignidade. Só assim, sua fé haveria de se consolidar e se tornariam capazes de dar um testemunho autêntico em sua condição de discípulos. O carinho dos líderes pelos pequeninos não se parecia por nada com o amor do Pai para com eles. A parábola da ovelhinha desgarrada serviu de motivo para a compreensão deste amor paterno. Vale a pena deixar 99 ovelhas que estão em segurança para ir em busca da que se desviou. O interesse pela ovelha desgarrada não tem justificativa. O pastor está em relação pessoal com cada ovelha. Por isso, não pode contentar-se com a perda de nenhuma delas. Para ele, o rebanho não é questão de número. As ovelhas são consideradas na sua individualidade, e a perda de uma só delas é motivo de dor. O mesmo se passa com o Pai. Ele não considera a comunidade de discípulos sobre o aspecto numérico. Cada um deles, por menor que seja, é objeto de carinho especial. Portanto, os líderes da comunidade não têm o direito de desprezá-los. Ninguém está isento do pecado, mas se alguém erra, não pode ser punido impiedosamente e ser excluído da comunidade, sem a devida ponderação. Havia nas primeiras comunidades cristãs uma tendência a resolver com uma certa dose de leviandade os casos de desvio de fé. Pequeninos eram as primeiras vítimas dessa intransigência. Deve-se percorrer um longo caminho antes de se tomar uma decisão de afastar da comunidade alguém que errou. O primeiro passo consiste em ser advertido, a sós, por quem se sente ofendido. Isso pode ser suficiente para que a pessoa refaça sua conduta. Pode, entretanto, acontecer que a pessoa não se deixe tocar e persistir no erro. O passo seguinte consistirá em convocar as testemunhas previstas pela lei mosaica e, diante delas, admoestar quem pecou, tentando demovê-lo de sua má conduta. Talvez ele se deixe convencer e se converta. Também esta iniciativa pode ressaltar inútil. Só então a comunidade toda, neste caso, deve ser convocada para discernir com muita responsabilidade se a melhor decisão consiste em afastar o pecador de seu meio. Porém, cuida para que a reunião da comunidade não se transforme em uma espécie de tribunal, antes que busque descobrir o desígnio do Pai a este respeito. A certeza da presença do Filho de Deus visa garantir a justiça num assunto tão fundamental. Muito bem, Silas, o assunto ele foi muito importante, muito esclarecedor, né? E vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. O real objetivo. Os homens são diferentes entre si. O que parece fácil para um pode ser muito difícil para outro. Todos os que vivem na Terra têm suas nuances de luz e de sombra. Cada qual carrega no íntimo suas grandezas e suas misérias. Muitos têm a ventura de não guardar rancor. Em face a ofensas, esquecem e perdoam facilmente. Entretanto, podem ser bastante mesquinhos com seus haveres materiais. Outros são generosos com seus bens, mas seguem vaidosos. Um pode ser modesto, mas é preguiçoso. Outro talvez seja trabalhador, mas é orgulhoso. Essas maneiras de ser refletem o estágio evolutivo ainda incipiente dos habitantes da Terra. Aos trancos e barrancos, os homens vão conquistando os valores de que necessitam em sua jornada pela eternidade.
Para a grande maioria, falta consciência do propósito de suas vidas terrenas. Por não saberem o que vieram fazer na Terra, perdem tempo com bobagens. Caindo inúmeras vezes em erros da mesma espécie, evoluem de forma vagarosa e sofrida. Caso tivessem um planejamento definido, lhes seria mais fácil avançar. Quem não sabe para onde deseja ir, não chega a lugar nenhum. A vida é regida pela lei de progresso. Todos os espíritos se destinam à angelitude. Para atingirem a meta, necessitam abandonar seus vícios e defeitos e crescer em sabedoria e amor. Raras pessoas se lembram de suas vidas passadas. Isso ocorre porque recordar equívocos é um fardo pesado demais. Contudo, todos podem ter noção do que já viveram a partir da análise de seus atuais pendores. O espírito não regride na escala evolutiva. Valores morais e intelectuais conquistados jamais são perdidos. Assim, as falhas morais de hoje indicam os equívocos ainda não corrigidos do pretérito. Não é necessário saber o que se foi no passado. O relevante em face da vida é melhorar sempre. A análise do próprio caráter fornece um claro roteiro das lutas por empreender. Essas lutas talvez pareçam pouco interessantes. Suas vitórias não arrancam aplausos do mundo. Suas derrotas também não são testemunhadas por terceiros. Mas a criatura que se vence e cresce em amor e sabedoria experimenta a esplêndida aventura de se perceber digna e bondosa. Analise, pois, o seu caráter e as suas tendências. Verifique quais vícios o infelicitam e o impedem de ser íntegro, trabalhador e generoso. Talvez o amor próprio dificulte a autoanálise. Para driblá-lo, é interessante se colocar na posição de observador imparcial. Imagine suas atitudes sendo praticadas por alguém que você não aprecia muito. Pense o que diria dessa pessoa se ela fizesse o que você habitualmente faz. Caso considere reprováveis seus atos nos outros, é porque eles são mesmo condenáveis. Consciente de suas dificuldades, dedique-se a burilá-las. Você nasceu para domar seus maus pendores e crescer em entendimento e compreensão. Caso não faça sua tarefa agora, terá de fazê-la mais tarde. E no futuro, as condições talvez sejam mais difíceis do que as atuais. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, você tem uma centelha divina dentro de si e foi concebido à imagem e semelhança do Criador. Você é parte da vida no universo e é dotado de talentos únicos que lhe tornam um ser muito especial. Acredite no seu poder interior e seja luz onde você for. Então, meus queridos, vamos deixar acender a nossa luz do amor, da paz, da confiança e, acima de tudo, passar adiante os ensinos luminares de Jesus, consolando e aquietando os corações doridos. Muita paz a todos, que o Mestre nos abençoe. Meu querido Silas, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus amados irmãos. Que Deus esteja conosco nessa noite, hoje e para todo sempre. Isso mesmo, Silas, que Deus esteja ao nosso lado sempre. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, os nossos irmãos de Paraty, pelo YouTube,
Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.